Adentremos os corredores mais sombrios da crônica bíblica e histórica, onde o poder corrompe, a inveja envenena e a ambição cega. Esta não é uma mera lista, mas uma jornada ao coração das trevas de homens cujas ações moldaram destinos, derrubaram nações e deixaram cicatrizes eternas na memória da humanidade. Existem histórias que são sussurradas com temor, contos de homens que, em sua busca por poder, glória ou simples satisfação de seus desejos mais vis, se tornaram monumentos à crueldade humana. A Bíblia, em sua honestidade brutal, não esconde esses personagens. Pelo contrário, ela os expõe sob uma luz impiedosa, transformando suas vidas em advertências que ecoam através dos milênios. Para enriquecer essa exploração, não nos limitaremos ao texto canônico, mas buscaremos os sussurros da história, os comentários do Talmud e os contos preservados em textos apócrifos, pintando um retrato vívido desses ícones da perversidade. Prepare-se, pois vamos caminhar sobre a terra manchada pelo sangue e pelas lágrimas que eles deixaram para trás. E se você está gostando desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para continuar recebendo conteúdos como esse. Os arquitetos da crueldade Caim, o início da sombra. Gênesis 4. A cortina da história mal havia se erguido. O mundo era jovem, fresco do sopro do Criador. É aqui, neste cenário quase idílico, que a primeira semente da violência humana germina. Caim, o lavrador, e Abel, o pastor, representam duas facetas da humanidade. Ambos oferecem sacrifícios, mas apenas a oferta de Abel é aceita. O texto bíblico é sucinto, mas o livro de Enoque e outras tradições judaicas expandem o drama. A inveja não foi um simples sentimento, foi uma entidade corrosiva que se aninhou no coração de Caim. Imagine a cena. O céu que antes parecia benevolente, agora parece zombar de Caim. O cheiro da fumaça do sacrifício de seu irmão impregna o ar, um lembrete constante de sua rejeição. Deus o adverte. O pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. É um momento de suspense cósmico. A humanidade está em uma encruzilhada, mas o veneno já se espalhara. Ele convida seu irmão para o campo. O sol poeira o horizonte. Os sons da natureza se calam. O que se segue é o ato que inaugura o assassinato no mundo. A terra, pela primeira vez, bebe o sangue de um homem derramado por seu irmão. A crueldade de Caim não está na escala, mas na sua origem. A primeira traição, o primeiro assassinato nascido da inveja, um ato que o marcaria e o faria um fugitivo e errante sobre a terra, para sempre. Nimrod, o arquiteto da rebelião. Gênesis 10, 11. Gerações após o dilúvio, a humanidade, agora descendente de Noé, começa a se multiplicar novamente. É nesta era de recomeço que surge uma figura de poder e ambição sem precedentes, Nimrod. O texto de Gênesis 10 o descreve de forma enigmática, mas potente. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Mas a tradição judaica, registrada no Talmud e em Midrashim, rasga o véu dessa descrição. A expressão diante da face do Senhor é interpretada não como à vista de Deus, mas como em desafio a Deus. Nimrod não era um simples caçador de feras. Ele era um caçador de homens, um mestre em subjugar os outros e forjá-los em um único e obediente império. Sua crueldade não era a da inveja pessoal de Caim, mas a do tirano fundador, do homem que usa o carisma e a força para consolidar poder e moldar a sociedade à sua própria imagem arrogante. Seu reino começa em Babel, na terra de Sinar. É aqui que sua ambição atinge o clímax. Ele se torna o arquiteto do mais famoso projeto de engenharia da antiguidade, a Torre de Babel. A narrativa bíblica diz que o objetivo era construir uma cidade com uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Uma lenda judaica particularmente vívida descreve um confronto direto entre Nimrod e o patriarca Abraão. Nesta história, o tirano, que se via como um deus,
exige que Abraão o adore. Quando Abraão se recusa, adorando apenas o Deus invisível, Nimrod o lança em uma fornalha ardente. O milagre da sobrevivência de Abraão serve para destacar a impotência da crueldade de Nimrod diante da verdadeira fé. Nimrod, portanto, representa a crueldade da ideologia totalitária. Ele é o protótipo do ditador que promete segurança e glória em troca de liberdade e consciência, que transforma a unidade em uma arma contra os céus. Sua história é um suspense sobre a sedução do poder e o perigo de uma humanidade que, em sua arrogância, acredita que pode construir seu próprio paraíso sem Deus apenas para criar uma prisão de tijolos e orgulho. Faraó do Êxodo. A obstinação divinizada. Livro do Êxodo. Séculos se passam. O povo de Israel, descendente de Abraão, prospera no Egito até se tornar uma ameaça aos olhos do poder. O trono é ocupado por um homem que não é apenas um rei, mas um Deus vivo aos olhos de seu povo. Embora a Bíblia não o nomeie, muitos historiadores o associam a Ramsés II, um construtor de impérios, um homem de poder absoluto e ego colossal. Sua crueldade é sistêmica e fria. Primeiro, a escravidão brutal, transformando uma nação em sua força de trabalho pessoal para construir cidade-celeiro. Mas isso não é suficiente. O medo paranoico de uma revolta o leva a um dos decretos mais infames da antiguidade: o genocídio de bebês. Ele ordena que todos os meninos hebreus recém-nascidos sejam lançados ao Nilo. Imagine o terror silencioso das parteiras, a agonia das mães que tinham que abafar o choro de seus filhos. A crueldade aqui não é um ato de paixão, mas uma política de Estado. Mesmo diante das pragas devastadoras, cada uma mais terrível que a anterior, seu coração, como diz o texto, se endurecia. Ele via a desolação de sua terra, a morte em suas casas, e ainda assim se recusava a ceder. Era a crueldade da arrogância, de um homem que se acreditava tão poderoso que desafiaria o próprio Deus, sacrificando seu povo no altar de seu orgulho. Acabe e Jezabel, o casal sombrio de Israel. 1 Reis 16, 22. No reino do norte de Israel, o rei Acabe sobe ao trono. A Bíblia afirma secamente que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Sua crueldade, no entanto, foi amplificada e orquestrada por sua esposa, Jezabel, uma princesa fenícia e devota fanática do deus Baal. Juntos, eles formaram uma aliança de poder e perversidade. Eles não apenas institucionalizaram a idolatria em Israel, perseguindo e matando os profetas de Deus, mas sua maldade também se manifestou em níveis pessoais e aterrorizantes. A história da vinha de Nabote é um thriller de suspense e ganância. Nabote, um cidadão comum, recusa-se a vender sua vinha ancestral ao rei Acabe. É seu direito. Acabe fica amuado, mas é Jezabel quem age. Com uma frieza calculista, ela forja cartas em nome do rei, contrata falsas testemunhas e acusa Nabote de blasfêmia. Nabote é arrastado para fora da cidade e apedrejado até a morte, junto com seus filhos, segundo a tradição talmúdica, para que não houvesse herdeiros. Seu crime foi possuir algo que o rei desejava. Acabe, ao tomar posse da vinha manchada de sangue, torna-se cúmplice. A crueldade deles era uma mistura tóxica de fanatismo religioso, abuso de poder e ganância implacável, mostrando como a corrupção no topo pode envenenar toda uma nação. Manassés, o rei do abismo, segundo Reis 21. Se Acabe foi mau, seu sucessor no trono de Judá, Manassés, levou a perversidade a um nível quase inimaginável. Ele não apenas reverteu as reformas justas de seu pai Ezequias, mas mergulhou a nação em um abismo de paganismo e horror. Sua crueldade foi uma afronta deliberada e total a tudo o que era sagrado. Ele reconstruiu os altares pagãos, ergueu postes de idolatria e, o mais chocante, colocou ídolos dentro do próprio templo de Deus em Jerusalém. Mas sua depravação foi além. Manassés praticou a feitiçaria, consultou médiuns e, no ato mais hediondo, fez passar seu filho pelo fogo.
um eufemismo para o sacrifício de crianças ao deus Moloque. O vale de Inom, nos arredores de Jerusalém, tornou-se um lugar de gritos e fogo sob seu reinado. 2 Reis 21:16, acrescenta que ele derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um a outro extremo. Ele não tolerava oposição. Sua crueldade era a de um fanático que corrompeu a alma de sua nação de dentro para fora. Curiosamente, o livro apócrifo, a oração de Manassés, e o relato em 2 Crônicas contam que, após ser capturado pelos assírios, ele se arrependeu profundamente, oferecendo uma complexa reviravolta em uma das histórias mais sombrias da Bíblia. Herodes, o Grande, a paranoia no trono. Mateus 2. Saltamos para a Judéia sob o domínio romano. O trono é ocupado por Herodes, um mestre político, um construtor magnífico e um tirano consumido pela paranoia. O historiador Flávio Joséfo detalha sua crueldade em sua própria família. Ele executou sua amada esposa Mariana e 3 de seus próprios filhos por suspeita de traição. Seu palácio não era um lar, mas um ninho de víboras onde o medo era a única constante. É nesse contexto que o Evangelho de Mateus narra sua atrocidade mais famosa. Ao saber dos magos sobre o nascimento de um rei dos judeus, Herodes não vê uma profecia, mas uma ameaça mortal ao seu poder. Sua mente doentia não consegue conceber um rival. Quando os magos não retornam, sua paranoia explode em fúria. Ele decreta a matança dos inocentes, ordenando que todos os meninos de Belém e arredores, de 2 anos para baixo, sejam mortos. É um ato de crueldade tão extremo que desafia a compreensão. Não foi uma batalha, não foi uma punição, foi o assassinato em massa de crianças para eliminar um único e potencial rival. A crueldade de Herodes é o retrato final de um tirano que se afoga em seu próprio medo, disposto a aniquilar a inocência para garantir seu trono vacilante. O espelho sombrio. De Caim a Herodes, a galeria dos homens mais cruéis da Bíblia nos oferece mais do que apenas histórias de horror. Eles são espelhos sombrios que refletem as profundezas mais perigosas da alma humana. Suas histórias nos mostram como a inveja pode armar a mão de um irmão, como o orgulho pode endurecer o coração de um rei contra a razão e a compaixão, como o poder absoluto corrompe absolutamente, e como a paranoia pode transformar um palácio em um matadouro. Esses homens não eram monstros de contos de fadas, eram seres humanos que fizeram escolhas. Eles são a prova de que a capacidade para a crueldade reside em todos nós, contida apenas pela consciência, pela fé e pelo domínio sobre os nossos demônios interiores. Suas narrativas perduram não para nos aterrorizar, mas para nos advertir, lembrando-nos que a linha entre a ordem e o caos, entre a humanidade e a bestialidade, é perigosamente tênue e deve ser vigiada constantemente.